Muito bem, pessoal, nós vamos voltar a tratar aqui no Jornal da Mix do problema do bairro Gramado. As pessoas que moram lá estão tendo ainda dificuldades para acessar as suas terras através de uma estrada que foi aberta lá pelo proprietário, né, que acabou comprando algumas terras. A gente já contou essa história aqui. E tem algumas porteiras lá que estão com cadeados, enfim. Eu tenho acompanhado na internet e tenho visto que a situação tem tá se agravando cada vez mais, né? Essa semana tiveram seguranças armados lá nas porteiras, a população também está ficando indignada, né? Então fizeram também o corte de cercas, enfim. E aí eu chamei alguns representantes dos moradores lá, porque já chamei o proprietário aí dessa terra para vir aqui, o Cristiano, já chamei ele para conversar aqui, mas até então ele não apareceu, mas o espaço está aberto para ele, assim como para as pessoas que nós chamamos aqui. Bom, nós estamos recebendo a Maria Madalena, que é conhecida como Nina, que mora lá na região. Como é que está a situação lá, Nina? Bem-vinda aqui a Mix. Bom dia, obrigada pelo bem-vindo. A situação lá está bem complicada, que de uns tempos para cá, para mim, como eu sou uma das primeiras quase sempre a sair, eu sempre acabo sendo mais a prejudicada, né? Você sai cedinho. Eu saio sempre mais cedo. Uns tempos atrás aí eu fui sair e eu levo as crianças para a escola, porque devido a ele, devido a esse proprietário aí também, os pirueiros não vai mais até lá ao sítio, por causa onde tem porteira, os pirueiros não entram, né? Da prefeitura, não entram. Então eu já fui prejudicada, já começando por aí, né? Aí o que acontece? Eu tenho que trazer os filhos para a escola, e eles estudam de manhã. Então eu sempre saio bem cedinho para poder trazer eles e depois ir para o meu trabalho. E uns tempos atrás eu fui sair, estava a porteira fechada, e me pegou de surpresa já, porque as crianças iam chegar até atrasadas na escola. E eu tentando ligar para alguém, não conseguia, e muito cedo, tive que chamar o proprietário do lado para poder tentar me ajudar a abrir a porteira. Foi aonde que aconteceu do proprietário vir e cortar para mim. Ele foi aí, cortou ali a lateral, que era mais fácil, porque a porteira tinha cadeado? Tava com cadeado e não tinha como... cadeado, dois? Como é que Acho que era um. Essa primeira vez foi um só. Um cadeado. Isso. E não tinha como eu sair, eu precisava sair, pelo fato da gente ser um pouco mais vulnerável nessa situação, eu tive que bater em casas de vizinho logo cedo, até com medo de sair, porque cedinho, né? Que hora era isso? Era umas 6 horas, mais ou menos, já, né? Que eu tenho que estar na escola até 6h30. Eu saí mais ou menos 5h40, por aí da minha residência. E aí, o que aconteceu? Eu tive que chamar o proprietário do lado para poder vir me ajudar. Aí, onde que foi que aconteceu de ter que cortar o cadeado para a gente poder passar. Ou seja, meu direito de vir quase todos os dias são bloqueados, né? São bloqueados, tá bem complicado para mim. E vocês entraram na justiça, fizeram alguma coisa nesse sentido? Tá um processo correndo já faz mais ou menos uns 3 anos. A partir do momento que esse senhor comprou essa propriedade dele, começou a nossa dor de cabeça, né? Porque onde ele comprou, bem na lateral da propriedade dele, passa, né? Quer dizer, passava porque ele bloqueou também a estrada Melhor Caminho. Tinha uma estrada ali. Tem, a Melhor Caminho, que era para, né, federal e tal, né? E por cargas d'água ele conseguiu bloquear aquilo lá e deixou outra na propriedade que ele comprou também, que é paralela, né? A estrada quem fez, né, praticamente foi nós com o carro, que a gente não tinha nem estrada. A gente tinha que passar, então, conforme o tempo, vai virando uma estrada, né? Sim. Que ele mesmo não fez estrada pra gente passar. E conforme o tempo, ele foi ponhando porteiras e placas manter-se fechadas, e acabou prejudicando cada vez mais. As pessoas lá não deixavam essas porteiras abertas e aí fugia o gado, alguma coisa assim? Porque deve ter um motivo para ter começado isso, né? Não, eu acredito que foi assim, porque ele fala que é a propriedade dele particular, ele faz o que ele quer. Tudo bem, a gente não tem que questionar isso aí. Se é a propriedade particular dele, ele não quer que passe, ele que põe uma cerca para separar os bois dele, que põe um mata-burro, porque a nossa propriedade, que é
no melhor caminho. Ele que bloqueou para nós. Você falou uma coisa que está certa mesmo, um mata-burro lá resolvia a situação toda, né? Mas é questão assim, tem que usar o bom senso, só que ele quer que use o bom senso num lado só. Não tem como você usar um bom senso num lado só, né? É via dupla. Com certeza. Tem que ser para todo mundo, e né? lá está sendo uma dificuldade, então. Muito, muito complicado. Sábado agora, eu saí cedo para trabalhar, como eu mexo com coco, né? Eu estava cheio de água de coco dentro do carro, com gelo e tal, para ir trabalhar. Quando chegou na primeira porteira, estava fechada, mas só com o cadeado normal. Sim. E 2 seguranças dele lá na porteira. Ah, ficam seguranças Não, lá. ele ponhou aquele dia. Ah, tá. Aquele dia, acho que ele já levantou inspirado, né? Aí tinha dois seguranças lá embaixo. Nós fomos lá, abri a porteira e saí e deixei aberta, não fechei. Quando eu chegou lá em cima, ele estava com um radinho e tal, né? E chegou lá em cima, tinha mais 2 segurança. 2 lá de baixo e 2 lá Sim. em cima. Chegando lá em cima, acho que o outro deve ter passado o rádio, ela passou e deixou a porteira aberta. Eu não sei se já estava fechado ou ele fechou por esse motivo, tacou dois cadeados. 2 2 cadeados. correntes com os cadeados Monstro. caprichado. Aí a hora que a gente foi descer, ele falou assim, dona, se a senhora não for lá abrir a porteira, essa aqui não vai fechar a porteira lá embaixo, essa aqui não vai ser aberta, porque a senhora deixou a porteira lá fechada, aberta. Eu falei assim, moço, até onde eu sei, a gente não precisa fechar a porteira. Agora, se vir uma ordem lá da lei e falar assim, dona, a senhora tem que ir lá fechar a porteira, com certeza eu vou obedecer. Porque lei é para ser cumprida. Mas vocês recebem ordem dele e são pagas por eles. Mas eu não. Vocês são pagos por ele, então vocês têm que fazer o que eles estão mandando. Mas eu não sou paga por ele. Eu tenho que fazer o que é o certo. Se ele quer que feche a porteira por causa de boi, ou seja, que põe um mata-burro, uma cerca, né? Não atrapalhar o direito da gente trabalhar. E a situação está se complicando por lá. Tá bem complicada, viu? Porque até eu, por exemplo, como eu chego cedo, saio cedo e chego muito tarde, às vezes a gente chega com medo, né? Eu mesmo, às vezes eu vou embora com medo, é insegurança, né? Você fica, devido a esses fatos aí, a gente perde a segurança da gente, perde o direito de ir e vir. Você tá sempre meio com medo porque é sítio, é escuro, é bicho. Às vezes, inclusive um desses seguranças, eu tive um atreveiro com ele, porque eu falei para ele, moço, como que eu vou ficar abrindo e fechando porteira? Eu chego tarde, às vezes está chovendo e eu estou sozinha e eu tenho que abrir e fechar a porteira, sendo que é o nosso caminho de nós passar. Aí ele falou assim, a senhora pega e fica em casa. Poxa vida. Ele teve capacidade de falar isso para mim. Pois é. Não é fácil, né? A Dona Maria Madalena, conhecida como Nina, a senhora vende água, vende coco, água de coco? Isso. Aqui em Presidente Prudente mesmo. Isso. Eu trabalho com produtos perecíveis, né, no caso. E está morando lá já há um bom tempo. Já faz uns 4 anos, mais ou menos. 4 anos. Ou mais, né? Porque tinha outra pessoa morando lá e a gente foi morar lá. Tá, joia. Eu queria agradecer a sua vinda aqui. Obviamente que teria muitos assuntos para a gente conversar. Eu fico sempre incomodado aqui de falar apenas de um lado, mas é o lado que está nos procurando, é o lado que quer resolver a situação, né? É o lado que se sente prejudicado, né? Mas fica aí liberado aí para o proprietário das terras para vir aqui, ou mesmo o seu advogado, para a gente conversar sobre esse assunto, porque eu imagino que isso esteja afligindo vocês, mas aflige todos, né? São 30 e poucos moradores que moram lá que está sendo prejudicado. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos entrevistar agora outro morador aqui no Jornal da Mix.